Bom dia, bem-vindos, bem-vindas, todos, todas. Eu sou Juan Carlos Dias, assessor consultor regional de infraestrutura de dados em saúde pública da Unidade de Sistemas de Informação e Saúde Digital. Hoje estamos aqui para um tópico bem interessante, chama telemedicina, telesaúde e telemedicina. O título dessa aula hoje é Uso Eficiente e Seguro da Telesaúde. Temos o prazer de ter o Dr. Fernando Plassota. Ele é doutor especialista em medicina e é representante do Hospital Italiano de Buenos Aires, que é um centro colaborador da Organização Pan-Americana da Saúde em questões de saúde. Ela também está liderando iniciativas de telemedicina e transformação digital, e além disso, é professor e consultor de saúde digital na Argentina e na região. Ele tem uma ampla trajetória e uma grande experiência nisto. Então, é um grande prazer ter o Fernando aqui Nossa conosco. língua. E para gostaria de agradecer aos intérpretes, a Lisete, Gavi, Miriam e todas as pessoas que estão nos ajudando hoje para fazer possível essa sessão. E eu tenho os cumprimentos da Marcelo D'Agostino, diretor de Sistemas de Informação em Saúde Digital, e o Dr. Sebastião Garcia Seisso, que é diretor do Departamento de Evidência e Inteligência para Trabalho em Saúde. Então, vou dar a palavra agora para o Fernando. Fernando, bem-vindo. Muito obrigado, Juan Carlos. Eu vou começar, então. Pode começar. Tá ótimo. Então, primeiro do que tudo, gostaria de agradecer esse convite da equipe de HIV, Sebastião e Marcelo, e especialmente Miriam também, por coordenar essa série de webinars. E a Juan Carlos também pela apresentação e toda a equipe que está fazendo possível isso. Licedo, os tradutores e tudo, e sim, ir mais longe, me confirmem que vê a apresentação e vamos começar. Estamos vendo muito bem. Tá ótimo. Então, a ideia é comentar bem rapidinho aqui algumas pautas, algumas considerações para conseguirmos um uso eficiente e seguro da telesaúde. E para ser honesto, eu preciso que para conseguir isso e para passar esses conceitos, consigamos conversar inicialmente de algumas considerações iniciais enquanto a telesaúde e telemedicina. Primeiro do que tudo, precisamos entendermos que é uma ferramenta, é um modelo de prestação que vai depender muito, tá? De como que é o sistema de saúde por trás disso, como que é financiado, assegurado, quer dizer, uma cobertura universalista de, será que de pagamento por seguro, caixas de segurança social universalista, outros, como que fornecidos, e a provisão, estamos falando, uma provisão privada, pública, provisão mista, e como que é gestionado tudo isso. Então, essas questões por trás desse sistema de saúde também vão definir muitas coisas enquanto a como que precisamos fazer eficiente telesaúde. Sem falar que o sistema do Estado também vai definir algumas questões que têm a ver com as fronteiras internas que têm os países. Não é o mesmo um país unitário que um federal, um país que é um conjunto de estados, que é um país onde tem regiões, províncias, mas todas estão em, embaixo, sob o poder unitário da capital, por dizer de alguma forma. A mesma coisa vai empatar nesse marco regulatório, se estabilidade, telesaúde. Vamos falar daqui a pouco como que está a situação nesse aspecto na região, mas se tem também licenças, se tem definidos esses aspectos tecnológicos, esses padrões das ferramentas de telesaúde, segurança, se as diferentes modalidades de teleconsulta são aceitas como prática ou inclusas em planos obrigatórios de cobertura e asseguramento, e também da mesma forma em relação a entender os papéis e responsabilidades, vamos falar que um projeto de telesaúde é um programa, não é só implementar uma ferramenta. Precisa
preciso saber que estou envolvendo um conjunto de pessoas que vão fazer com que esse projeto consiga funcionar, que tem a ver com esses papéis tecnológicos e de gestão. E finalmente, desculpa que eu esqueci. Telesaúde não é o mesmo que telemedicina. Isso bem poderíamos usar como intercambiável, né, como conceitos que são reemplaçados, mas não é o caso. Gostaria de deixar claro desde já e depois vamos ver como dentro desse discurso vamos ver que estão sobrepostos, mas telesaúde, esse guarda-chuva amplo que inclui promoção, prevenção, educação, gestão, saúde pública e telemedicina dedicado unicamente à prestação assistencial à distância. Então, tendo essas distinções e essas considerações, eu acho preciso agora falar brevemente de algumas questões de classificação do que estamos falando quando falamos de telesaúde. Em primeiro lugar, a ideia da imagem é separar claramente dois níveis. O que estamos falando agora, o guarda-chuva da telesaúde, como marco geral, e o guarda-chuva da telemedicina. Então, esse quadro grande vai representar a telesaúde e vai ingressar tudo o que fazemos online para melhorar a saúde da população, né? Promoção, prevenção, educação, gestão e o marco amplo, onde está intervindo diversos atores e nem sempre tem um ato clínico direto. E dentro desse guarda-chuva temos a parte da telemedicina. Estamos falando de atendimento sanitário à distância para diagnóstico, tratamento e seguimento de pacientes, logicamente com cadastro no Ministério Clínico e tudo. E a ideia era estabelecer quatro eixos para vermos a diferença entre uma e outra. Enquanto alcance, o telesaúde inclui o que acabamos de falar, atividades educacionais também, que tem a ver com ações mais da parte assistencial e telesaúde e atendimento, diagnóstico, tratamento e seguimento. Ou mesmo enquanto os atores também. Se bem as equipes de telesaúde e os pacientes são comuns para os dois grupos, na telesaúde, eu preciso incluir a administração, comunidade, administração pública, porque vamos ver que os serviços são muito mais amplos que a teleconsulta. Então, em telesaúde, justamente os serviços têm a teleeducação, orientação, portais, vigilância. Porém, em telemedicina, eu preciso estar baseado em teleconsulta, teleinterconsulta, para o que tem como referência e contra-referência, telemonitoramento, telediagnóstico. E, finalmente, enquanto à regulamentação, a telesaúde continua com marcos de proteção de dados e gestão e segurança da informação, logicamente, mas telemedicina adiciona aspectos conectados com responsabilidades profissionais, consentimento, prescrição e cadastro na história clínica. Nesse historial médico. Então, o chave dessa imagem é que telemedicina é um conjunto da telesaúde, porque a maior parte das intervenções de telesaúde estão baseadas exclusivamente nesse quadro, mas quando falamos de telesaúde, estamos falando de uma questão bem maior. Podemos usar como sinônimo na conversa do dia a dia, sim, mas falando de normativa, contratos ou desenhos de serviços, é importante fazer clara a diferença, tanto quanto seja possível. E agora, indo diretamente para a telemedicina, isso para granular um pouco mais nas denominações da telemedicina, porque a gente vai ouvir de teleenfermagem, teletriagem, teledermatologia, vamos ouvir mesmo, é, teleictus ou teleACV, e olha que a palavra tele seguida de uma profissão, uma especialidade, um serviço ou patologia. Então, para deixar claro, quando a gente quer classificar as prestações por tele, é importante entender que pode classificar em qualquer uma dessas quatro opções. Enquanto funcionalidade, teleconsulta, telediagnóstico, telementoring, enquanto aplicabilidade, onde que estou aplicando isso numa especialidade, teledermatologia, numa patologia, teleictus, num lugar de cuidado, teletriagem,
telekinesiologia, por exemplo, na modalidade, por exemplo, de uma teleconsulta ou teleinterconsulta, quanto assincrônico, se for sincrônico, assincrônico, e os atores envolvidos, porque muitas vezes estas intervenções não são diretas com o paciente, mas pode ser indiretas com o paciente, pode ser com um profissional intermediando a consulta ou com um profissional com outro profissional, porque o que está procurando é assessoramento enquanto a um caso clínico. Fazendo esse esclarecimento, gostaria de passar a como que estamos agora com telesaúde. O que acontece no mundo com a telesaúde? Todos os dados eu consultei semana passada começam desde o lugar da Organização para a Recuperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e basicamente tem que entender que antes da pandemia o número de adopção era muito baixo, muito menos de 0,6 teleconsultas por ano, e em muitos países isso era menos do que 10% do total. Porém, em 2021, quer dizer, pós-pandemia, estabelecido com a voltada à presencialidade quase completa, 19% de todas as consultas médicas eram teleconsultas. Tem países que têm picos maiores do total de consulta, com mais de 30%, como são Espanha, Portugal, Estônia, Dinamarca, e depois isso conseguiram estabilizar. O chave aqui é que nós estamos falando de vídeos, teleconsultas, mas também segmento por telefone, telemedicina misturada com telesaúde e sempre conseguindo uma continuidade do cuidado. E esse uso sustentado, o pico, com essas grandes variações, também sempre vai depender de como que é o modelo da OPAS e como que é a regulamentação. Por isso, eu considerei fazer essa salvidade no começo da palestra, que a telesaúde vai depender disso, como que são esses modelos do sistema de saúde, como é o modelo do país. Uma coisa bem importante que em toda essa situação atual existe ainda um risco sistêmico, que é que o pagamento não precisa incentivar volume, porque do contrário, o único que estou fazendo é gastar mais saúde. Isso vamos ver mais na frente, mas entendemos que qualquer um dos projetos que estamos conferindo que tem sucesso, porque o programa sempre está acima da tecnologia que estamos implementando. O que acontece na Europa e as Américas com dados mais atualizados, no mais de 2021, na Europa, por exemplo, dados da OMS em 23, 24, 84% dos países usam teletraradiologia, 77% telemedicina, telemonitoramento, e mais dos 50% tem práticas de telesaúde mental ou telepsiquiatria. Prefiro a saúde mental porque cobre muitas mais profissões do que só psiquiatria. Isso é uma foto clara do que a situação em Europa apresenta. Alta adoção, o foco nos serviços resolutivos e redes clínicas. E na América, na nossa região, os avanços foram presentes especialmente no nível dos marcos regulamentares. 9 de cada 10 países têm normativa de telesaúde. O uso é variado, não vi dados muito fortes, né? Mas dá para entender que se conseguimos maturidade normativa, vamos ter um uso homogêneo. Um exemplo claro é que Chile, por exemplo, com atenção primária, mostra um quarto da população usando telesaúde e quase uma terceira parte dos pedidos resolvidas em remoto. Um caso que eu amo do Chile é o projeto justamente de Telestroke, que a gente falou, Telestroke como conceito ao começo, eles têm toda uma rede para solucionar à distância o ictus isquêmico, para definir por especialistas localizados na região metropolitana de Santiago acidentes cerebrovasculares para o uso de agentes fenolíticos à distância. Definição, logicamente, de traslado, em caso que for preciso, em janelas de redução
de morbilidade, não só mortalidade. Então, qual que é a lição da região? Que a heterogeneidade não depende mais dos marcos legais, mas da conectividade, pagamento e governança dos projetos. Todas as coisas que vamos desenvolvendo. Uma tendência em aumento e que, de fato, ao passo está fomentando nos diferentes países, onde temos possibilidades de assessoramento técnico, ou chegar com um programa completo de telesaúde e considerar telemonitoramento e telesaúde mental como serviços estáveis. E um dado adicional é que no projeto do Hospital Italiano, e tem a ver mais com o que estávamos falando no slide anterior, das porcentagens pós-pandemia imediata, nós estamos mais ou menos no 20% de teleconsulta, se vamos 70, 80% intrapandemia, mas pós-pandemia imediata, e até há 2 anos atrás, estávamos no 20%, e 2 anos para aqui, começamos a diminuir até chegar a um 10% estabilizado. Os motivos, se tiver tempo, poderíamos discutir, mas hoje a situação, pelo menos no projeto que eu mais conheço, é isso: 10% do atendimento global de uma instituição que faz quase 3 milhões de consultas por ano, foi feito pela telesaúde. E agora vamos para esses aspectos principais dessa apresentação que tem a ver em quanto a como conseguir telesaúde, desculpa, eficaz e segura. Então, vou estabelecer esse ABC, que na verdade é ABCDEF, e vamos continuar desenvolvendo nas próximas slides. Vamos falar da gestão assistencial, parte prévia, parte pós, também para sair da parte de teleconsultoria. E como que é eficientizada uma teleconsulta, os aspectos relacionados com manejo de mudança, essas recomendações para um encontro virtual entre um profissional e um paciente, a gestão de risco, de falar como que somos segurança e, finalmente, gestão, avaliação e monitoramento. Então, quanto à gestão pré e pós-assistencial, e não estamos falando dessa assistência virtual, estamos falando até da presencial. Mas aí que a telesaúde poderia ajudar para aproximar o sistema de saúde para o paciente, melhorar essa acessibilidade que vamos ver também com esses conceitos no final. Na pré-assistencial eu poderia falar, poderia aprimorar mesmo através de a telesaúde, o chega das prescrições, preparo para os estudos, agendamento de turnos, gestão de autorizações, contenção de pacientes em algumas situações específicas, fornecer informação contextual, consentimento informado, treinamento dos pacientes, tudo isto, e tudo como facilitador, né? Ou formas que tem a telesaúde para fazer mais eficiente o sistema de saúde, e o mesmo, uma vez que o paciente se aproximou, teve atendimento presencial, virtual, o que for, quando saiu desse episódio pelo qual chegou no nosso sistema de saúde, o envio, o acesso dos pacientes aos relatórios, segmento, né? Contar com comunidades de pacientes virtuais, onde pode ter informações ou entrar em contato com pessoas com patologias idênticas ou similares, participar de palestras e workshops, tudo telemático, né? Tudo através da telesaúde. Logicamente, se isso também posso fornecer presencial, melhor, mas telesaúde pode ajudar para que essas questões relacionadas com comunicação, segmento, oferecermos lembretes através de ferramentas como aplicativos mobile ou mensagens e intervenções de telesaúde ou melhorarem esse atendimento. Próximo item que tínhamos falado, deixando pronta a teleconsulta. Então, passos prévios para uma intervenção online direta, vamos dizer, um atendimento de telesaúde, por exemplo, teleconsulta, sempre identificar quais que são as estratégias adequadas para o meu paciente. E no caso que seja um paciente que eu conheço já, ver se que o melhor é ligar pelo telefone, usar uma ferramenta de vídeo, conferência, mensageria, sempre informar os pacientes quais que são essas possibilidades, potencialidades e contar com o conhecimento que esteja concordando.
De novo, parece que está burocratizando a implementação da ferramenta, mas o único que estou conseguindo é me aproximar e fazer tomada de decisões em conjunto, minimizando riscos posteriores da intervenção digital. Provavelmente mais na frente isso vai ser redundante, mas estamos falando de projetos iniciando ou potenciando, e achamos que esses passos são fundamentais, igual que eu conferir esses marcos normativos e legais para saber que não estou infringindo localmente e nacionalmente nenhuma normativa. Por exemplo, enquanto a licenciamento ou que esteja permitido ou não alguma prática específica através de telesaúde, né? Enquanto a relacionamento presencial prévio, aqui temos sempre posições em favor e contra. Não tenho uma recomendação pontual se é considerado que precisamos falar de oportunidade terapêutica. Se o paciente precisa de um atendimento e não teve uma relação presencial prévia e posso fazer alguma coisa pelo paciente através da telesaúde, realmente considero que não preciso, mas é recomendável que esse relacionamento prévio exista porque a maior força da telesaúde está conectada com o segmento, com essa continuidade do cuidado e não no começo do cuidado. Mas, de novo, preferível, sim, mas mantendo sempre como primeiro lugar a oportunidade terapêutica sobre o paciente. Conseguir sempre um contexto apropriado, que seja cuidado a forma e fundo, nesse caso, eu tenho fundo aqui embaçado, mas poderia ter um fundo virtual, sem ver pessoas passando por trás. Isso vamos ver também durante a consulta, mas que seja entendido que eu preciso fornecer ao paciente e educar o paciente para que faça a mesma coisa, que entenda que estamos num contexto seguro. Cuidado, não estou falando num lugar público onde todo mundo está ouvindo o que a gente está falando. E deixar claro que um espaço de aspectos tecnológicos que estão relacionados, de novo, estamos 5 anos da pandemia e isso pode parecer muito insistente, mas, porém, estamos próximos da fonte da internet, no caso que seja sem cabo, conferir que ninguém esteja usando a conexão, se estou em casa, conferir que no momento que eu tenho telesaúde, não tenha ninguém concorrendo aí pelo uso da banda da internet que vou precisar nesse momento para ter um vídeo, um áudio de qualidade com o meu paciente, com a minha paciente. Sempre cadastrar o que está sendo feito, como qualquer fornecimento de serviços de telesaúde, uma teleconsultoria, vai precisar um cadastro na história clínica, no expediente, ou como chame em cada um dos países, mas precisa documentar atendimento. Todo o que foi feito foi documentado, se não é documentado, não existe. Mesmo com o uso de canais alternativos, pode ter inclusão nas fichas eletrônicas. Então, sermos muito comunicativos com o paciente que consiga entender que isso é uma oportunidade maravilhosa e não uma estratégia para afastar do sistema de saúde. E dentro do possível, desculpa, não. Mas toda a parte de que prescrição, se os marcos normativos, voltamos um pouco para trás, permitem fazer a distância e que o paciente tenha essa medicação que precisa, exemplos curtos e claros de uma vantagem, por exemplo, prosseguimento de pacientes com anticoagulantes, onde a quantidade de medicamento fornecido tem a ver com uma variável de laboratório. Eu vejo presencial o meu paciente, peço os estudos de laboratório para ver a variabilidade, programo teleconsulta para quando tiver o resultado e toda a parte de receita e de explicação como consumir o anticoagulante, posso fazer com isso. O paciente já vi, já só precisamos conferir e verificar em medicamento. E tudo isso com que o paciente esteja descarregando, baixando ou usando uma ferramenta que o paciente já conhece, que eu identifiquei no meu sistema, ou procuro soluções integrais, né? Por exemplo, ao passo oferece como parte
dos bens públicos digitais oferecidos aos países, plataforma PAIO, que te inclui que é um cadastro médico eletrônico que te inclui uma ferramenta de teleconsulta. Então, um profissional não tem que abaixar mais uma ferramenta, o paciente recebe um link diretamente para onde que precisa ingressar e não ingressando através do Zoom, identificando o nome, ajuda com as identidades virtuais e vamos no último ponto da preparo, identificação correta de ambos atores. As pessoas que participam da teleconsulta não têm que ficar com dúvida de quem que é a pessoa que está do outro lado. O paciente sabendo quem que vai ser o médico por uma questão de confiança e saber para quem que vai comentar questões relacionadas com informação sensível. E o profissional para saber que está fornecendo atendimento para a pessoa correta e que não tem risco de roubo de identidade em paralelo. O próximo ponto é manejo da mudança. Desculpa porque é muito e tem pouco tempo, de fato já acabou, mas todos esses projetos implicam uma mudança em diversos níveis do sistema de saúde, que não isso os médicos, enfermeiras, kinesiologia, todas as profissões de saúde que têm teleconsulta ou atendimento através de telesaúde, implica muitos mais atores. Implica desde a gestão do sistema até a análise da eficiência do sistema. Então, entendermos que a mudança acontece em todos esses níveis. Para que o projeto de telesaúde seja eficiente, preciso fazer um adequado manejo da mudança desde o momento mesmo que eu estou projetando esse programa de telesaúde por implementar. E isso é conseguido com adequada difusão e trabalho no programa. Nós estamos falando de uma vez que foi feito. Isso vai ser feito convocando na participação a comunidade do sistema de saúde e os pacientes, eventualmente, mas nas primeiras fases vão a ser a comunidade do sistema de saúde para entender nossos objetivos e o que vamos conseguir. Isso vai permitir analisar as necessidades particulares de cada um dos níveis, analisar e redesenhar os diversos processos, por exemplo, a gestão de turnos, instâncias de atendimento virtuais e instâncias eh, mistas e que o profissional consiga atender online e todo vai ser virtual ou presencial, tudo que tem a ver com telesaúde. E ver se concordam com o projeto que estou estabelecendo. Os profissionais têm que estar claros, têm que ter indicações claras de como proceder, seja em quanto ao que tem a ver com isso, vamos repetir de qualquer forma, mas em quanto à complexidade da patologia, e aí as sociedades científicas e de cada sociedade tem para controlar, e mais que esteja tudo claro, o que acontece sim, que não depende de questões artesanais, porque é, é possível que as pessoas estejam atendendo desde casa, onde não consiga abrir a porta do sala de consulta e perguntar para alguém todas as informações que eu consiga ter ao momento de ter telesaúde com manuais de procedimento e protocolos claros. Vai ser importante para ser mais seguro e eficiente essa ah, prática. Eu vou fazer uma intervenção virtual. Eu preciso conferir que o AVC vai estar com o turno, com manuais, guias e diversos canais de treinamento e em todo momento. E se conseguir fazer palestras programadas, melhor, mas em qualquer momento precisa ceder. Treinar esses atores, precisamos de interagir e as dificuldades também, atendimento,
a camada de gestão, as instâncias de apoio. Então, é muito importante. As pessoas precisam de ter o treinamento, aqueles que vão fornecer suporte. E, finalmente, se vamos enfrentar um projeto grande de telesaúde, preciso pensar que é o momento, obviamente, de conferir currículos de treinamento profissional, uma forma de eficientizar também um projeto de telesaúde que os profissionais que vão ser usuários dos sistemas tenham questões básicas onde estão treinando para ganhar enquanto a treinamento e capacidades tecnológicas dos profissionais. E como estamos falando, como que manejo isso antes do processo e quando estou fazendo, que aspectos que preciso levar na conta. Alguns desses conceitos poderíamos dizer que não são negociáveis, pensando na segurança do paciente. E vamos falar de riscos desses não negociáveis, mas precisa ser claro que durante a provisão de telesaúde, se estou usando uma eh, ferramenta telemática, ou seja, ahm, a informação do paciente deveria ser obrigatória. Tudo deveria ser, as ferramentas de comunicação e cadastro deveriam estar integradas e garantindo as identidades de como que se identificam as pessoas participando da interconsulta para conseguir que o cadastro seja efetivo e que são quase resultados medíveis de cada uma das teleconsultas. Foi consignado o registro e quão efetivo foi a conversa. Todo mundo, conversa acessória, procedimentos e recomendações de cada eh, especialidade. Se estou fazendo teleoftalmologia, deveria ter uma guia de atendimento oftalmológico para telesaúde. Como tratar olho vermelho, com dor ou acidentes, com tensão posterior a um acidente, um traumatismo ocular, até chegar ao até chegar os encarregados da urgência. Estamos falando de solucionar, mas com termos. Definir esses red flags e esse curto seguro, quer dizer, quando que não dá para mais essa telesaúde, quando que eu preciso em, ativar esses canais mais, gatilhar esses canais mais efetivos ou uma consulta presencial. E outra coisa importante durante a provisão, as questões que têm a ver com contingência. O que acontece se falha? Desde a conexão à tomada, ou se quiser a energia que tem o canal de conexão que estou usando, essa antena de 4, 5G que estou conectando até a bateria do paciente, do dispositivo do paciente, são plausíveis de falhar. Então, como que o protocolo de falho, como que eu asseguro que atendimento vai tomar lugar mesmo em lugares de falha no sistema. Um exemplo que quando começa a teleconsulta, o paciente estabelece claramente um número de telefone onde consigo ligar caso que cabe a conexão ou fique sem bateria. Ou, logicamente, caiu a força, cortar as linhas telefônicas, não tem alternativa, nem tudo vai conseguir ser resolvido, mas ter previstos os casos que eu vou conseguir resolver e os mais frequentes de falho. Isso junto sempre com apoio online. Bom, para a segurança na telesaúde, estamos falando de uns mínimos não negociáveis e riscos que precisamos considerar. Muitos vimos no slide anterior, mas basicamente identidade, acesso, verificação ativa do paciente e, eventualmente, dois fatores, acesso por perfil e conseguir trazer os ingressos na história clínica para evitar suplantação, intromissão
e entender esses consentimentos e limites do canal, qual que é o propósito da consulta, os alcances e exclusões da telesaúde, quais que são os riscos que poderia ter o paciente. Estamos falando de consentimento informar o paciente para saber o que está sendo exposto de alguma forma, quais que são essas políticas de gravação ou não, uso de dados documentados na história clínica, segurança tecnológica e o plano V, que estávamos falando agora. Não só usar uma plataforma de videoconferência segura com salas de espera, chaves e inscrição, cadastro, mas também conexão protegida, procura de coisas indevidas, preconferir tecnicamente, que pode ser automatizado, um canal alternativo relatórios de incidentes para suporte, de relatórios de satisfação. Vamos ver na camada de gestão que o monitoramento de incidentes de segurança e privacidade é importante para entendermos onde que pode estar falhando. Os relatórios também, por exemplo, de erros em medicação, para adicionar camadas de segurança para o paciente. Estou prescrevendo e posso monitorar quantos dos erros na medicação foram feitos online, bem para entender se a distância é um fator que adiciona ou não a esse tipo de erros, tá? E entendemos que uma nova ferramenta pode levar para uns novos problemas legais, especialmente naqueles países onde territorialidade tem uma limitante. Não estou falando só da geografia nesse caso, mas as separações territoriais que tem alguns países. Por exemplo, a Argentina, que a matricular nacional é da província de Buenos Aires, não permite atendimento na província de Córdoba. Preciso de uma licença profissional em caso dessas jurisdições. Bom, enquanto a gestão, monitoramento e avaliação, então é importante que para fazer tão seguro e eficiente esse projeto de telesaúde, eu consiga intervir em algumas questões que não são antes nem depois, mas são durante. E a gente falou já de protocolos, recomendações por especialidade, e isso é fundamental. A ideia é que esse atendimento por telemedicina esteja apoiado, validado e respaldado com informações pelos especialistas de cada uma das patologias. Consideração como, vamos ver, que esteja considerado como uma prestação assistencial também vai aumentar a segurança e vai garantir que esteja fazendo uma prática que acaba estando sendo paga. Guias e protocolos por especialidade, que pode, que não pode fazer com telesaúde, critérios de inclusão e exclusão bem claro, e como transformar em presencial indicadores alinhados com objetivos. Eu vou monitorar e gestionar um projeto. Quais que são esses indicadores que eu vou estabelecer? Não uma quantidade inumana, mas práticos, poucos, que pode, que não pode. Selecionar poucos KPI operacionais de experiência, de segurança, ou de cortes, né? Que todos esses KPIs e pelas dúvidas, KPIs são esses indicadores-chave de progresso, Key Performance Indicators, e a ideia é que eu consiga definir uns bem-chave para saber como que estou avançando e tem que estar alinhado com as estratégias do programa, que esses indicadores estejam alinhados com o tabuleiro de gestão, definindo bem os responsáveis de cada um dos indicadores, e uma rotina de conferir os dados e processos com a rotina, o tempo vai definir cada um, está também quando definir indicadores mensal, trimestral, cada um dos resultados dos processos atuais, modificados, administrativos e que tenha uma programação de ajustes para cada um desses processos. Termos sempre com enquetes, pesquisas, feedback estruturado para ter a percepção de utilidade ou de sensação de cuidado que têm os pacientes
ou que também pode definir os profissionais, que isso esteja integrado ao fluxo da telesaúde e com a possibilidade de análise por canal e especialidade, e sempre bem importante que tudo isso, indicadores, tabuleiros, rotinas estejam, a avaliação que eu faço do projeto esteja marcado num método, com auditoramento clínico, comparações do antes e depois, eh, motoristas para os diferentes protocolos, desculpa, pilotos para os diversos protocolos, e chegando já no final, eu acho que já falamos de diversas estratégias antes, durante e depois, como que eu consigo gestionar para fazer eficiente e segura a telesaúde. Mas tem alguns aspectos que eu acho chave que não estão conectados diretamente a isto. Entendermos que não tem um dilema entre remoto e presencial, tá? Isso é uma frase que ficou um pouco velha, mas eu gosto de repetir de qualquer jeito, de forma periódica, porque remoto e presencial não estão competindo. Não é que telemedicina vem, telesaúde vem tirar estruturas ou vem tirar o paciente do sistema, vem complementar, tá? Segundo a necessidade clínica, o contexto e as possibilidades de cada um dos pacientes. Entenderem que as soluções de telesaúde têm que responder a necessidades reais e não essa moda tecnológica e a pressão de ter uma coisa digital. Isso é o principal. Um slide diretamente ao falho. Entendemos que a fortaleza de telesaúde não está na ferramenta, está conectado com o que falávamos da necessidade e inovação pela inovação. A fortaleza está no programa, os processos, protocolos, definir a governança. E a tecnologia é habilitador, mas nunca o eixo da mudança. Entendermos que a pandemia pela Covid-19 acelerou o uso, mas eu considero que apareceram muitos memes de Covid como agente de transformação digital. Mas isso foi temporário, passaram uma máquina de aplanar sobre um território de Lama, mas não acabou com a autopista. Transformação digital sustentável é uma decisão de política e gestão e não é um efeito colateral de uma crise. E entendemos que as diversas barreiras tecnológicas, sociais, legais também. Tem um artigo bem interessante que foi escrito e publicado pela OPAS, de fato, que fala das barreiras e como superá-las, para entendermos que essas barreiras estão aí, que se ignorarmos, são mais profundas a desigualdade em acesso e qualidade, e que gestionar a mudança é tão crítico quanto o pressuposto e infraestrutura. Essas são as reflexões relacionadas ao que estávamos falando. Vamos na última slide e vamos finalizando. Uma coisa bem importante também que gostaria de transmitir e que tem a ver com eficiência, especialmente, a gente pode definir que primeiro o que estão vendo é um triângulo onde tem três ângulos, que é a definição de um triângulo: qualidade, custos, e essas três são variáveis pelas quais a gente consegue avaliar um sistema de saúde. Qualidade e custos vai acabar sendo a eficiência. Porém, qualquer dessas três variáveis poderia ser como que medido um sistema de saúde. E similar que com o triângulo das restrições, quando a gente faz restrição de projetos, que eu defino que um projeto, por exemplo, tem um alcance, tem custos e tempos. Similar a isto, esse triângulo a gente não consegue modificar nenhuma das variáveis sem afetar necessariamente a uma ou as outras duas, né? Eu não consigo querer um sistema mais acessível sem fazer que seja mais custoso ou de menor qualidade. Não posso ter um sistema barato sem reduzir a qualidade e a acessibilidade. Não posso ter um sistema de maior qualidade sem diminuir a acessibilidade ou aumentar os custos. E é importante entender que a qualidade, diretamente, quanto aos custos, indiretamente, estão enmarcados nos processos de tomada de decisões assistenciais, das decisões profissionais que
acontecem tras essas portas, que são processos que dependem do atendimento profissional. E por que que eu deixo isso aí? Porque telesaúde vem tocar essas três variáveis e a diminuir um pouco essa tensão que eu falei que já existe nessas arestas que vinculam. Porque com a telesaúde posso aproximar especialistas onde não tem, fornecendo maior qualidade e acessibilidade, posso evitar traslados innecessários, melhorando custos e fazer com que os pacientes que estão em lugares afastados ou de difícil acesso consigam aceder a consultorias básicas de seguimento, melhorando a acessibilidade. Então, para finalizar, eu gosto como está na moda agora para todo mundo que usa chat GPT e essas ferramentas que te encerram qualquer texto com um resumo. Então, em resumo, gostaria de transmitir esse decálogo para transmitir isso. E, número um, integrar telesaúde ao modelo de atendimento não é uma questão isolada. Definir com clareza que sim, que não pode fazer com telesaúde. Critérios clínicos e de elegibilidade. Número três, garantir identificação inequívoca do paciente e consentimento informado em cada encontro. Número quatro, assegurar um cadastro completo na história clínica com traçabilidade e respaldo legal. Número 5, proteger a informação com plataformas seguras, gestão de acessos e monitoramento de incidentes. Número 6, medir poucos indicadores-chave clínicos operacionais de segurança. E número 7, alinhar incentivos, agendas para a prestação de equipos e serviços. Número 8, acompanhar com treinamento, capacitação e suporte técnico a profissionais administrativos e pacientes. 9, desenhar fluxos simples, sempre com um plano B quando a tecnologia falha, né? Com fallback que seja bem definido e tempos de recontato e, finalmente, gestão do programa com governança clara, rotina de conferir dados e melhora contínua. E é isto. Passei um pouco do tempo, mas gostaria de agradecer a todas as pessoas que ficaram. Espero ter sido claro e fico aberto às perguntas. Obrigado. Bom, ótima apresentação, Fernando. Muito obrigado. Realmente é um prazer ter você aqui nessa sessão. Tem sido muito informativa. Temos muito por aprender dessas questões, com certeza. E você deixou de uma forma muito interessante, muito entendível. E gostaria de destacar algumas coisas que foram faladas, como que a telemedicina não é igual à telesaúde. Essa explicação foi bem interessante. Também a importância de termos uma gestão pré e pós-assistencial, de termos de que o contexto onde é feito a teleconsulta seja também similar num consultório privado, onde não tenha pessoas passando, criando um ambiente privado e confidencial com o paciente, porque barulho, pessoas ao redor poderiam gerar incomodidade, desconforto e fechar a comunicação, porque a pessoa não está se sentindo segura. Também o decálogo achei que maravilhoso. É tudo o que você falou e esse triângulo também de equilibrar os custos, a qualidade e a acessibilidade. Tá, no Q&A eu já tinha respondido a pergunta anterior e agora apareceu uma aqui. Nas perguntas e respostas estava fazendo referência ao Paio. Paio faz parte do programa da UPAS, que está no website, e acabei de deixar a resposta também. Temos aí o link. E com a pergunta de se vamos ter acesso à gravação, isso faz parte de um itinerário de treinamento que vai estar disponível no campus online da OPAS. Esse itinerário de treinamento tem vários, várias questões importantes, que são inteligência artificial, telesaúde e telemedicina, gestão de dados em saúde, cadastro civil, estatísticas vitais. E isso é desenvolvido em diversas sessões
de tipos de atividades. Então, gostaria de pedir para vocês seguirem esses cursos que permitem fazer uma certificação também. Enquanto ativa a Jasmine, eu vou responder uma pergunta do Carlos Cortina, que está perguntando como que maneja a mudança cultural para a telesaúde, especialmente com o pessoal de saúde. Bom, eu deixei uma slide enquanto a isto. E tem diversos passos da mudança, na gestão da mudança, e um dos primeiros pontos é envolvimento cedo do pessoal de saúde no projeto. Explicarmos desde os primeiros passos, que é o que gostaríamos de fazer, por quê, os motivos claros, de onde que gostaríamos de chegar, envolvê-los com informações da forma mais cedo possível e convidar para participar no caso que gostem ou que tenha vontade de fazer parte do projeto além da mudança. Isso como ABC, e logicamente tem diversas estratégias e livros escritos sobre gestão de mudança, mas só a ABC da manejo da mudança é como difusão, espalhar informação para comunicar a mudança, envolvimento e escuta, identificação, vamos dizer, desses pontos de dor, escuta das necessidades particulares de cada um dos usuários. Fernando Neto pergunta se uma história clínica é disponível na parte pública da UPAS. E isso pode enviar um e-mail, Fernando, e a plataforma Paio, que acabou de falar, Juan Carlos, tem que conversar. E a ideia é que isso consiga fazer uma mostra. Estamos melhorando, logicamente. A plataforma está disponível. Vamos agora, não sei se Javier ou Jasmina podem falar. Oi, agora foi. Javier, tem toda a palavra. Temos poucos minutos. Obrigada. Então, eu gostaria de pedir umas puntualizações enquanto a telemedicina implementada em espaços de alguma complexidade, por exemplo, contexto penitenciário, né? Temos telepsiquiatria devido às dificuldades e existências de o uso de benzodiazepinas com as privadas da liberdade, mas estamos ainda criando e gostaria de ouvir o seu critério. Não temos implementado, por exemplo, consentimentos informados e gostaria de saber o que você poderia contribuir enquanto a essa questão. Bom, sem conhecer os pormenores do projeto, primeiro procuraria garantir. Vamos ver. Então, estamos falando que fazendo saúde mental, precisamos conseguir uma conexão de confidencialidade e ter um bom resultado, né? Para termos um bom resultado, precisamos ter uma conexão muito direta entre o profissional e o paciente. Procurar alguma forma em que o paciente, os privados da liberdade, no caso, não estejam com dúvida da privacidade do canal. Fornecer um ambiente no qual consigam estar cômodos, confortáveis, desculpa, não faria que seja desde dispositivos pessoais, mas que sejam terminais instalados nos quartos especiais onde consigam se sentir numa situação privada e particular, quer dizer, isso como primeira linha, e depois garantir essas questões de privacidade e confidencialidade, do contrário, não vão acabar de abrir e não vamos estar planejando um programa eficiente o suficiente. Depois, questões tecnológicas, enquanto tecnologia, velocidade, faria que fosse à distância, com redes de alta velocidade, videoconferência, não gostaria em dispositivos particulares, com uma notebook, com câmera web, é suficiente, mas cuidar muito a forma em que estou tentando que o paciente esteja comprometido no cuidado, tomara que tenha sido claro o suficiente.
Obrigado. Eu acho que dá tempo para mais uma pergunta. Eu estou vendo a pergunta aqui do Chile e acho que isso precisa de mais tempo, então podem escrever para mim em Saldanha Dias Juan, arroba parro.org. E bem rápido para responder a Nicole, acho que interoperabilidade é uma questão que não é plug and play, tem que analisar cada programa de forma pontual. E isso vai depender dos responsáveis de cada programa. O ideal é que não tenha que carregar duplicado, mas muitas vezes essas integrações são difíceis. Não é uma responsabilidade da telesaúde. Então, quando você pergunta alguma possibilidade da telesaúde comunicar com o RAI, não é uma coisa intrínseca dos sistemas que estão usando e não é através da telesaúde que eu vou conseguir finalizar de integrar. E a última, prosseguimento de grupos prioritários de pessoas com deficiência, os cuidados enquanto primeiro nível, como criamos um protocolo para ser acessível e amigável, né? Bom, a questão dos cuidadores é uma coisa que eu pessoalmente não solucionamos, pelo menos aqui, mas em algum momento a gente propôs criar um aplicativo intermeio para que assim quanto dentro de um ecossistema ideal de tecnologias de informação em saúde, onde o profissional, a equipe assistencial tem um historial clínico, uma aplicação, um aplicativo onde acede, interage, e o paciente tem um aplicativo onde consegue aceder e interagir. Temos proposto também assistência, criação de aplicativos intermeios, quer dizer, aplicativos para cuidadores, onde consigam delegar, por exemplo, interações e permissos de cada um dos pacientes que cuida, justamente para que não esteja acedendo com a senha de um terceiro. E que também não seja o historial clínico, porque um cuidador, estamos falando de uma pessoa informal, vamos dizer, pode ter o treinamento, mas não está cumprindo um papel formal dentro do sistema de saúde, então acesso à informação clínica pode não ser pertinente, pode que não. Porém, estamos falando de estabelecer uma plataforma intermeia, como que o cuidador tenha um portal de acesso para portais. E bom, tem que ter muito apoio também para o cuidador. Cuidador para ser também um target para ser cuidado. Então, preciso cuidar o cuidador também. Ótimo, obrigado. Com isso encerramos essa sessão. Se tiver perguntas, pode escrever aqui para diasjuan@parro.org. Muito obrigado, Fernando. Vamos encerrar e gostaria de agradecer também a interpretação que faz possível essa reunião multilinguagem e também as pessoas do apoio que têm feito isso possível. Lisette, Gabi, Miriam, que está nos ajudando a gravar isto, muitas pessoas, e Mirna Marti, que não está aqui, mas que fez muito esforço nessa programação. Gostaríamos de convidar para as próximas sessões, então. E bom, obrigado.